Eu estou aqui com Richard Lapper. Richard Lapper é um britânico inglês que conhece muito o Brasil. Foi por 25 anos, trabalhou no Financial Times, o maior jornal de negócios do mundo. Cobriu mercado financeiro, depois cobriu a América Latina, morou no Brasil por vários anos, é casado com uma brasileira. E não é um observador qualquer da política mundial, é um observador, um profundo conhecedor, lê, estuda, escreve livros, escreve artigos, e ele está aqui para dar o depoimento dele, a visão dele, de novo, uma visão muito qualificada, do Brexit. Então é um inglês que ama o Brasil e que entende muito de economia e política, falando de seu próprio país, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da Inglaterra. Tá bom. Richard, eu falo um pouco aí para o ouvinte brasileiro sobre o Brexit, a sua visão, que me parece muito interessante. Bom dia, Alberto, tudo bem? Então, coisa do Brexit, Inglaterra, não? Uma coisa, Grã-Bretanha, desculpa. É uma coisa super complicada, Alberto, super complicado, muito decepcionante para mim, essa coisa do Brexit. Tem realmente na política britânica agora um parálise. Já votamos para sair do mercado europeu em 1916, em julho. E o Parlamento não conseguiu, o governo e o Parlamento britânico não conseguiu negociar um acordo que foi aprovado pelo Parlamento. Então, estamos agora em julho de 2019, em outras palavras, 3 anos depois da votação, do voto original, e ainda tem muito é muito escuro o que vai acontecer. Neste momento, a Grã-Bretanha vai sair da União Europeia no final de outubro, mas ainda não sem um acordo. Isso é muito importante, sem acordo. Por quê? Por que é importante? Porque uma grande porcentagem, Alberto, do nosso comércio internacional passa por Europa. O mercado principal de exportações de Grã-Bretanha é União Europeia, né? É mais de 50%. Outra coisa muito importante, o mercado europeu é um mercado de um tamanho importante no mundo. Então, quando o investidor estrangeiro pensa em investir em União Europeia ou Inglaterra, toma em conta isso, porque investir em Inglaterra dá acesso a um mercado muito maior. Tá? Então, essa foi a ideia dos arquitetos da União Europeia, era formar um mercado grande para competir no mundo onde a escala é cada vez mais importante. Você está competindo com os Estados Unidos, com a China, com grandes poderes, grandes populações. A União Europeia é muito melhor, é uma posição muito melhor competir com outros poderes grandes juntinho. Então, um mercado só. Tá, só pedir para você falar um pouco mais. O Richard, você tem essa visão da disputa interna, porque o David Cameron criou tudo isso, né? Sim. Por que isso era necessário realmente? Como é que se chegou, né, na origem? Só para entender um pouco o contexto hoje da política do Reino Unido, né? Então, é muito complicado, e acho que vou dar uma explicação um pouco circuitosa, porque não é muito fácil essa coisa. Como perdimos, como a elite britânica, que é mais ou menos a elite de negócios britânicos, a elite de política, a elite econômica, está a favor de manter-se dentro do mercado, né? Como perdimos este voto em 2016? Eu acho que a explicação é complicada. Eu acho que tem vários aspectos. Um aspecto muito importante, a minha opinião, é imigração.
A imigração é uma coisa super controvertida em Inglaterra. É fácil entender por quê. Se você analisa, vamos 25 anos atrás, a quantidade de migração, não só da Europa, mas de outros países do mundo, foi 20 mil por ano líquido. Isso foi, ou seja, 20 mil imigrantes menos imigrantes. Nunca passamos esta data, esta cifra de 20 mil por ano. Isso foi o máximo, mesmo nos anos 50, 60, quando chegou à Inglaterra, chegaram à Inglaterra muitos imigrantes dos países ex-colônias, né? Do Caribe, né? E a Ásia, Sudásia. Mas nunca chegou mais de 20 mil líquido, né? Você não sei se diz isso em português. Não, sim, é isso, exatamente. Então, começando em 98, aumentou muito a quantidade de imigração. Aumentou por 3 motivos. Primeiro, porque o governo de New Labour, de Tony Blair, que ganhou as eleições em 97. Então, o novo governo de Tony Blair liberalizou as regras de asilo político. E chegaram, em base desta liberalização, uma grande quantidade de pessoas. Aumentou, e outros fatores também, mas esse foi um fator importante. Chegaram como 100 mil pessoas por ano em base disso. Por outra parte, em 2003, a União Europeia expandiu o mercado, expandiu ao oeste, onde o pessoal do oeste da Europa, da Polônia, da România, da Bulgária, é muito mais atraente para eles viajar, trabalhar na Inglaterra, ou em França, em Alemanha, porque os salários são muito mais altos. É como um pouquinho como mexicanos nos Estados Unidos. Então, desde 2003, entre 2003 e 2008, aumentou muito a imigração da Europa. E chegou a 100 mil por ano, mais ou menos 100 mil por ano. Outra coisa, que as universidades britânicas, começando nos anos 90, começou a vender seus serviços, seus cursos, suas qualificações fora da Inglaterra. Chegaram muitos estudantes estrangeiros. Então, em 5 anos, aumentou a migração neta, líquida, né? Líquida de 20 a 300 mil. Mais do que 10 vezes maior, né? E em parte isso se explicou porque o governo de Tony Blair decidiu abrir muito rápido. A França e a Alemanha não abriram tão rápido que a Inglaterra, Grã-Bretanha. Então aumentou a quantidade de imigração. Claro que em algumas zonas de Inglaterra, onde a migração é muito pesada, e ficou muito pesado, muito assim, a pressão muito grande. Agora, você tem que tomar em conta que o trabalhador inglês estava sofrendo por 2 motivos. Estava sofrendo porque tinha, sem dúvida, uma concorrência de salário, porque o setor como eletricista, pessoas assim que fazendo esses trabalhos de Polônia, que tem muitas pessoas chegando, todo mundo em Inglaterra tem eletricista polaco ou de Bulgária, todas essas coisas. Então isso impactou o nível de salários nestas profissões. Outra coisa, talvez mais importante, é que a pressão aumentou sobre os serviços sociais. Em Inglaterra tem um sistema de saúde que é grátis, o National Health Service, não? Um serviço estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante para a pessoa, digamos, comum. Eles não têm, não é como o Brasil, os Estados Unidos, onde todo mundo tem seguro de saúde. Não, ninguém tem. Em Inglaterra, geralmente, a maior parte da população está dependente do serviço de saúde nacional. E está muito bem estimado na população, muito assim, amado, diria. Eu me lembro que quando teve a abertura das Olimpíadas em Londres, naquela cerimônia de abertura, houve um enaltecimento do National Health System.
teve uma parte da abertura que foi isso, de tão importante que é para o país. Sim, sim, é certo. E então, o que aconteceu é que as filas para ter cirurgia, para ter, mesmo para ver o médico, para uma consulta, aumentaram muito. Então, eu, por exemplo, nos anos 90, estava muito acostumado a ver meu médico no mesmo dia. Fim de rua. Eu fui lá, foi fácil. Agora, normalmente, você tem que aguardar pelo menos 3, 4 dias. Em algumas partes do país, você está aguardando mais para ver médico. Fazer cirurgia é uma coisa mais complicada, é difícil, tem mais pressão sobre o serviço. Claro, isso é em parte porque a população, demograficamente falando, está ficando mais velha. Claro. Como toda a Europa, não? Mas em parte é pressão, é também mais pressão. Talvez a percepção das pessoas inglesas é que esta onda de imigração está contribuindo a seus problemas. Então e acho que também outro fator importante é que uma grande parte desta imigração à Inglaterra foi dos países muçulmanos. E depois da invasão do Iraque, em 2003, que também foi outra decisão de Tony Blair, esta coisa ficou muito complicada, porque tinha atos terroristas em Inglaterra, em 2005, as bombas em Londres, e uma coisa assim, atitudes muito radicais, em parte de alguns jovens muçulmanos, e isso ficou muito tenso, muito tenso. E acho que todo este humor popular ficou muito em contra da imigração. Então, o que aconteceu é que isso encontrou sua expressão em um movimento anti-europeu. Não tem muito sentido isso, porque a maior parte da imigração estava chegando de fora da Europa. É interessante. O que você está dizendo é que o voto se deveu à imigração, a soma de fatores. O Tony Blair flexibilizou o asilo e universidades, sim, a pressão nos salários, no National Health System, mas poderia não ter tido o plebiscito. Sim. A decisão de ter o plebiscito, o que levou isso? O que aconteceu depois é importante. Por que fazer um plebiscito num país em que a tradição de democracia representativa sempre foi? Então, o que aconteceu é que outra coisa importante, a crise financeira de 2008 e 2009, mudou o governo em 2010. Né? O Partido Trabalhista perdeu as eleições, assumiu uma coligação entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Esta coligação era no centro do espectro político, né? Mas duas coisas importantes. Respondendo à crise financeira de 2008 e 2009 e aumento do déficit fiscal, eles introduziram uma política de austeridade. E isso cortou o gasto, efetivamente, cortou pelo menos, restringiu recursos para a saúde, para a educação, e aumentou essa pressão, que mencionei antes, né? Aumentou essa pressão. Ao mesmo tempo, a direita encontrou uma voz na formação de outro partido. Nesta época se chama UKIP, United Kingdom Independence Party. Este partido, UKIP, ganhou muitos votos em eleições entre 2010 e 2015. E estes votos chegaram principalmente de pessoas que antes teriam votado para o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Então tinha uma pressão sobre esses partidos, principalmente sobre o Partido Conservador. Então, quando foi para as eleições em 2016, em 2015, 15, David Cameron prometeu ter um referendo para satisfazer esta pressão do base do partido. Que estava pressionado pelo UKIP. Sim, que ia levar seu voto do Partido Conservador para o UKIP. Então era uma parte de preservar o domínio do Partido Conservador. O Partido Trabalhista tinha
um pouquinho deste problema também, porque a base trabalhista do norte da Inglaterra foi para UKIP também, com sentimentos anti-imigrantes. Então, isso cria um problema muito grave no centro do aspecto político. Agora, complicou muito em 2000, quando ganhou a Câmara, em 2015, anunciou o referendo, a situação complicou mesmo mais. Por quê? Dentro do Partido Trabalhista, que é tradicionalmente pró-europeu, perdeu o centro para a esquerda. Em 2000, Miliband. essa foi a chegada de Jeremy Corbyn. Foi uma surpresa para todos. Jeremy Corbyn realmente é anti-europeu. Ele não por anti-imigração, mas ele chega de uma parte da esquerda britânica que é um pouco anacrônica, com o seu ponto de vista. Vê a União Europeia como um clube capitalista, quase imperialista. É essa velha retórica dos anos 70, de onde chega essas ideias políticas de Corbyn são desta época. Então, como se diz em inglês, ele sat on the fence. Ele não fez campanha para ficar na Europa, não fez campanha para sair, mas o Partido Trabalhista não tinha presença no plebiscito. Então, se tivesse tido presença, é provável que... É que a diferença foi muito pequena, né? Foi 4%, 52, 48%. Então, muito pequeno. Então, mas o problema é que o Partido Trabalhista não fez campanha, efetivamente. O líder não estava... Ele estava de férias durante a campanha. Então, pedimos o Partido Conservador, Theresa May, primeiro-ministro, foi uma margem muito pequena, a eleição de 2015, 2017, outras eleições, a ideia dela era aumentar a sua maioria. Ela chamou a eleição fora de época, imaginando que ia por a fraqueza do Corbyn. Só que Corbyn surpreendeu. Ele chegou, ele captou uma onda de entusiasmo entre os jovens, sobretudo, e fez muito bem. Não ganhou, mas a margem de vitória de Theresa May foi muito pequena. E ela não realmente tinha muito espaço para maniobrar, para negociar. Então, e foi, mais que tudo, a parte do Partido Conservador, que é anti-europeu, tinha sigue com importância muito grande. Tem um grupo dentro do Partido Conservador, se chama the European Reform Group. The European Research Group. É um grupo que está completamente em contra. Eu acho que eles têm uma posição meio anacrônica também, mas eles acham que a Grã-Bretanha tem futuro fora da Europa e tem que sair. Então, eles estão favorecendo uma saída sem acordo. Richard, agora chegamos nisso aqui. E a saída vai acontecer? Quer dizer, porque a gente fica pensando... Eu, quando olho daqui de longe, de fora, sem saber nada disso, toda a sua explicação é fantástica, fico pensando, não é possível que aconteça. Decidiram algo que não dá para acontecer. Como é que você vê? Nós estamos no meio de 2017. Agora? Perdão, 2019. Eu acho... Tem que é outubro? É outubro a data? O deadline? Final de outubro. Final 31 de outubro temos que sair. Agora tem outra complicação, porque Theresa May renunciou. Agora estamos testemunhando uma eleição interna dentro do Partido Conservador. Boris Johnson, que é candidato muito controvertido, né? Por suas declarações meio... falta a palavra para dizer como estão as palavras de são declarações malucas, né? Meio maluco, sim. Meio malucos às vezes. É muito inconsistente, creio, acho. E o Jeremy Hunt, que é um cara bastante decente, mas não tem muito perfil e é muito improvável que vai
empolgar a base do partido, então é provável que Boris Johnson vai ganhar. E realmente não pode ter muita confiança na capacidade de Boris Johnson negociar um acordo. Ele diz que vai fazer, eu acho que é muito improvável. Então, o mais provável é que não vamos sair sem acordo, que vamos ter várias coisas provisórias para atenuar, suavizar um pouco a saída, medidas de curto prazo, e talvez vamos ter uma extensão. Eu acho que provavelmente que não, porque a União Europeia diz que não está tomando uma posição muito dura, mas também para a Europa também é complicado. Eles vão perder mercado. A Grã-Bretanha é grande, é uma economia, sexta economia do mundo, né? É uma economia importante, mercado muito importante para a Alemanha, para os fabricantes de autos. Então, tem um interesse mútuo em tentar manter esse mercado intacto, e provavelmente vamos ver alguns acordinhos, né, para ajudar. O problema é que, no longo prazo, essa situação é muito instável, e acho que o investidor multinacional não vai colocar dinheiro enquanto que isto está solucionado, e francamente, neste momento, é muito difícil ver como isso vai solucionar. Temos que ter eleições parlamentares antes de 2022. Então, temos 2 anos disso ainda em frente. 5 anos, terminou uma mudança nas regras na Inglaterra, e agora o parlamento tem que estar há 5 anos. Então, 2017, última eleição, 22, né? Então, isso pode mudar um pouco o cenário. Não necessariamente, porque o Partido Trabalhista, duvido muito que vai ganhar com maioria grande. Talvez vai ganhar com o que se chama na Inglaterra, é muito complicado, sobretudo para o brasileiro que tem um sistema presidencial, outro sistema de congresso, tudo. É complicado, mas se chama isso home parliament, que é quando um partido não tem maioria suficiente para estabelecer governo. Então, eles têm que ter uma aliança, concordo, né, com outro partido, principalmente com os liberais, né, que sempre está a terceira força. Mas temos... O problema é que o Partido Conservador é muito fraco, o Partido Trabalhista é muito fraco, 2 divididos. O Partido Liberal está renascendo, sofreu muito em base à sua participação na coligação entre 2010 e 2015, agora está renascendo, está visto como o partido do Remainers. Mas, por outra parte, tem outro novo partido, o UKIP, evoluiu em Brexit Party, de Nigel Farage. É muito, e tem popularidade substancial. Então, você tem as 2 forças emergentes, Brexit e para Brexiteers e Liberal Democrats para Remainers, e os partidos principais divididos e fracos. Uma situação inédita. Muitas pessoas estão dizendo que o sistema político britânico está mais instável. Só foi igualmente instável no meio do século XIX. Quando houve um debate muito forte sobre leis de proteção contra importações de trigo. Corn laws. E dividiu o Partido Conservador nessa época. E foi assim, é muito complicado, e não realmente decepcionante, pois todo mundo em Inglaterra está saco cheio com esse debate, viu? Porque toda manhã você acorda, ouve rádio, não posso mais suportar. Por isso estou vendo o Brasil mais, porque pelo menos aqui é complicado, mas talvez não. Interessante, a visão do Richard Lapper é o seguinte, olha, nós estamos numa situação difícil, mas a Inglaterra, Grã-Bretanha, o Reino Unido talvez até esteja numa situação pior do ponto de vista mais estrutural. Mas é claro que o colchão deles é bem melhor do que o nosso. Richard, eu queria agradecer. Você gostaria de falar mais alguma coisa ainda do Brexit? Eu acho que é isso, né? Sim, acho que é uma situação muito difícil para avisar o que vai acontecer.
muito difícil. É uma situação onde 20 anos atrás você teve um partido conservador no centro, você teve o Partido Trabalhista do Blair, que é no centro. Todo o debate político foi conquistar o centro do espectro político. Agora este centro desapareceu. Meu Deus. E os dois partidos estão sendo capturados por grupos anacrônicos, eu diria, não? A esquerda dura do Partido Trabalhista, trotskista, muito influência trotskista neste partido duro, capturou uma máquina do partido. Agora, o Partido Conservador, realmente, com a influência destas políticas brexiteiras do ERG, European Reform Group, que é muito duro, muito ideológico, diria. Os dois lados, os negócios, organizações de negócios, confederações de negócios ingleses, não têm confiança em qualquer dos dois. Nenhum dos dois. E o Partido Liberal, com possibilidades, mas também o problema é que o sistema eleitoral britânico nunca favorece o terceiro partido. O sistema eleitoral tem a barreira, né, do first past the post. Né? Então, o mais provável é que vamos ter coligações no futuro, que vamos ter uma pizza, digamos. Uma pizza clássico do Brasil, né? Uma pizza. Acaba em pizza. Uma pizza, não, uma pizza no sentido de um acordo, realmente não vamos ter acordo, mas vamos ter uma situação muito assim bagunceira, né? Sim. Que não é realmente sai e não sai da União Europeia. A ruptura limpa, sem problema, não vai acontecer. Isso é complicado, porque isso não pode, porque depois de 50 anos de conexão Grã-Bretanha Europeia, Europa, é muito integrado tudo. Então você não pode ter esta separação. Afiliamos à União Europeia. O último referendo foi em 76, então estamos 25, quase 50 anos de membresia da União Europeia. É muito complicado separar. Não dá, é difícil. Então, eu só vejo complicações. Richard, muito obrigado por esse depoimento sobre o Brexit. Obrigado, Alberto. Muito obrigado. Tchau.